vou começar esse vídeo aqui de uma maneira diferente, tá? Aos amantes aí do Pedro Costa, acredite, tem. Aos amantes aí do Pedro Castro, aos amantes aí do Natan Pescador, né? Eu vou falar o seguinte aqui, vou falar o que você quer ouvir, tá? Vou falar o que você quer ouvir. A dinâmica que o Pedro Castro dá no meio de campo é assustadora. É uma dinâmica que não faz eu não sentir um mínimo de falta do Caio Vinícius. Faz eu nem pensar na possibilidade do Pavani entrar em campo. Porque o que o Pedro Castro joga não está escrito. O Pedro Castro ele consegue se movimentar ali de uma maneira tão impressionante que o nosso zagueiro não precisa ficar rifando toda hora a bola para o ataque. Toca no Pedro Castro que ele consegue distribuir o meio de campo. A presença do Pedro Castro no meio de campo, ela é incrível, porque ele consegue ali dinamizar. A gente nem sente falta de meias quando o Pedro Castro está jogando, porque ele joga muito. O Pedro Costa, na lateral direita, meu amigo, o último bom lateral direito que eu vi, melhor que o Pedro Costa, foi o Cafu. O Cafu foi o melhor lateral que eu vi jogar depois do Pedro Costa. É um gênio incompreendido. Ele decide jogos, é só cruzamento certo, é só tomada de decisão certa, impressionante. E o Natan Pescador, né? Que jogadoraço. Que dinâmica que ele dá no ataque, né? Como ele consegue acertar todos os passes, jogar bem, aparecer, controlar o jogo. Joga muito o Natan Pescador, né? Pronto. Já falei o que você queria ouvir. Agora não enche o meu saco aqui nos comentários. Eu vou falar a realidade do que foi hoje. Se o Remo, vou falar bem claro e de maneira pausada aqui. Se o Remo jogar o resto do campeonato como jogou o primeiro tempo, e isso não é só para o Guto, é para os jogadores, o Remo não sobe para a Série A. Vai rolar bastidores, vai rolar mala branca, vai rolar time dando a vida, isso é fato. O Remo precisa igualar na vontade com esses jogadores. Não existe o Remo jogar com a moleza, com a falta de entrega, com a falta de postura, com a falta de concentração que foi o primeiro tempo, como se estivesse ganhando o jogo. O Remo ficou com um jogador a mais, desde os 13 minutos do primeiro tempo. Tá certo que teve uma paralisação grande ali, Vagninho ficou falando um monte de merda, né? Aliás, Vagninho, se você tomar só um jogo de suspensão, dê-se por satisfeito, porque a sua entrada foi criminosa. A sua entrada por trás lá do nosso lateral direito, Marcelinho, inclusive tirou o cara do jogo, ela foi criminosa. Você não tem que reclamar nada. Erga as mãos para o céu. Agradeça a proteção divina se você tomar apenas um cartão, apenas uma suspensão. Porque você merece no mínimo uns 3 jogos de suspensão pela sua imprudência e a sua infantilidade. Tá? Fique bem claro aqui. Voltando a falar sobre o jogo, uma partida horrorosa no primeiro tempo do Remo. No segundo tempo, o Remo superou na vontade, as mexidas do Guto tiveram efeito, o Remo empatou o jogo num gol muito feio, né? O gol do Remo foi muito feio, mas gol feio também vale do mesmo jeito que o gol bonito. E o Remo teve 2 chances cruciais ali para ganhar o jogo. Uma cobrança de falta com o Sávio, que ele bate, a bola vai na trave. E um contra-ataque que o Janderson, que a gente pede pro cara ter mais oportunidades. Eu gosto até mesmo da raça do Janderson. Mas, cara, tem que ser inteligente para jogar bola. Não é só correr. Não é só pegar a bola e correr. Ele pega a bola, sai no contra-ataque, 3 contra 1. Era só ele dar o tapa no Pedro Rocha que tava passando do lado, o pé dele direito. Só dá o tapa. Não, ele tenta dar um toque pro João Pedro, totalmente na frente. Desperdiça uma oportunidade de ouro que poderia gerar o gol do clube do Remo, o gol da vitória, com o Novo Horizontino não empatar esse jogo nem a pau. E o nosso encaminhamento para a Série A mais tranquilo. Mas a vida do Remo não é tranquila, né, gente? Vamos ter que ganhar os 2 jogos que restam. Vamos ter que vencer o Avaí fora de casa. Vamos ter que ganhar o Goiás em Belém na última rodada, para que a gente conquiste o nosso tão sonhado acesso. O jogo de hoje, cara, serve também como um aprendizado para os jogadores de que não tá nada ganho, né? E que o clube do Remo possa ter ali a noção de que vai ter que jogar muito mais, vai ter que correr muito mais para conquistar esse acesso. 1-1, resultado do jogo. Remo na 3ª posição, né? O Remo não sai do G4, pode perder mais uma posição, porque a Chapecoense ainda joga, né? E o clube do Remo ali teria que torcer por um tropeço da Chape, né? Talvez até, o empate da Chapecoense já deixa o Remo na 4ª posição. Um empate da Chapecoense, porque a Chapecoense ela tem mais vitórias que o Remo. Aliás, todo mundo que está no G4 tem 17 vitórias, né? Todo mundo está no G4, o Remo tem 15. O Remo chegou ao 14º empate
na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito empate, né, cara? É muito ponto desperdiçado. E a maioria desses empates foram assim. O Remo tendo chance de ganhar o jogo e não aproveitando. Vamos lá, né, para as notas e análise dos jogadores. Marcelo Rangel vai ganhar uma nota 8 aí. Eu acho que o Marcelo Rangel, ele não fez uma péssima partida, o gol não teve a culpa nenhuma, né? E ele fez uma defesa importante ali, numa finalização. Então, nota 8. Marcelinho saiu machucado, infelizmente, né? Graças ao grande Wagninho, que acha que o Novo Horizontino foi prejudicado. Tá aqui pra você, Wagninho. Aqui pra você, aqui. Tá? Foi prejudicado nada. Você desse por satisfeito por ter tomado só uma suspensão. Tá? Wagninho, o Marcelinho. Klaus, eu acho que fez uma boa partida. Aliás, o Klaus ele vai ganhar uma nota 8, porque ele é o armador. O Klaus é o armador. O Klaus que cria as jogadas no Remo. Nós jogamos hoje com 3 meias, mas o Klaus que foi o armador. Ele que ficava dando lançamento direto pro atacante. Klaus, nota 8. Kaique Almeida, nota 7. O Jorge, eu acho que fez uma partida muito abaixo, tanto é que ele é substituído pelo Sávio, né? Vai com uma nota 5. Natan Camargo, nota 5 também. O meio de campo do Remo hoje muito mal, todos eles. Pedro Castro, 0. Vou poupar tempo aqui, vocês sabem muito bem o que eu penso e o que eu já falei sobre isso. Né? Só se engana aquele que quer ser enganado, que quer se enganar, porque quem acompanha o Pedro Castro desde quando ele chegou no Remo sabe que desse mato não sai coelho, mas o Guto Ferreira insiste nesse jogador, insiste em querer jogar o nosso acesso fora, por causa de uma amação por um jogador que não serve de nada, não ajuda em nada o Remo, em nada, absolutamente nada. Tachides, né? O Panagiotis. Teve uma confusão com o Sávio ali, uma discussão. Panagiotis eu acho que não fez uma boa partida hoje, nota 5 também. Jaderson, 0. Jaderson, 0 por 2 motivos. O primeiro, não participou do jogo praticamente. Matou o time do Remo, né? Aliás, os dois que entraram ali para substituir o Caio e o Hernandes, não jogaram absolutamente nada, né? E o Remo sentiu muito a ausência desses jogadores. Jaderson, nota 0. E por motivo dele estar gordo igual eu, tá barrigudo igual eu, né? Então, 0 aí também pela falta de compromisso com o próprio corpo. Nicolas Ferreira, né? Nico Ferreira. Eu vou dizer uma coisa aqui, tá, cara? Nico Ferreira, vamos lá. Tá? Nico Ferreira, ele é um cara muito voluntarioso. Né? É um cara que tenta ali dar o seu melhor em campo. Hoje não conseguiu fazer isso. Mas é ele que dá o cruzamento ali que gera o gol. Então, pro Nico eu vou dar uma nota 7, tá? Pedro Rocha, mais uma vez não balançou as redes hoje. O artilheiro que tá 3 jogos sem balançar as redes. O Carlão chegou, né? Cuidado com o Carlão, hein? Hein, Pedro Rocha? Carlão. Agora tá 1 gol do Pedro Rocha. Pedro Rocha tem 14 gols, mas hoje não conseguiu marcar. Vai ficar com uma nota ali... Uma nota 7 pro Pedro Rocha, tá? Entraram no clube do Remo. O Pedro Costa ele jogou tão mal hoje que ele conseguiu ser substituído. Ele conseguiu ser a substituição da substituição. Vocês têm noção disso? Pedro Costa, 0 pra você, cara. 0 absoluto, inclusive. João Pedro, né? Foi o cara que brigou ali, tentou alguma coisa. Não acho que o João Pedro entrou mal no jogo hoje, não acho. Mas é isso, não tem muito o que esperar do João Pedro, né? Não tem muito o que esperar dele. Nota 7 pro João Pedro aí. Sávio, tirando aquela pichotada do Sávio, eu não acho que ele entrou mal no jogo. Sinceramente, não acho que ele entrou mal no jogo. Meteu uma bola na trave, tentou ali, deu passes lúcidos no meio de campo. Até quando ele entrou, o Remo melhorou um pouco. Então, nota 8 pro Sávio aí. Natan Pescador, vou poupar tempo, 0. E o Janderson, né? O Janderson, eu gosto da raça do Janderson. Eu gosto da vontade dele em campo. Mas é um cara que... falta alguma coisa, né? Futebol não é só correria, é inteligência também, cara. É inteligência também, não adianta. O futebol é inteligência também. Muitas vezes mais inteligência do que correria. Porque quanto mais você se poupa, melhor pra você, né? E o Janderson, ele pega a bola, baixa a cabeça, sai correndo. Às vezes não pensa nas jogadas. Ele dá uma bola ali pro Pedro Rocha, que o Pedro Rocha finalizou, a bola desviou no jogador dos caras lá e foi pra fora, né? Então é um jogador que a gente sabe que pode entregar mais, né? Infelizmente hoje também tomou uma decisão errada ali que prejudicou um pouco o Remo na questão do gol. Mas uma nota aí 7 pro Jantos, 6 pro Jantos, né? 7 eu acho muito alto. Pro Guto, cara, Guto, chama esses jogadores, cara, na chincha e conversa com eles. A postura do Remo no primeiro tempo hoje foi uma postura
Porque eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei preocupado. Então, para você hoje, 5. Vou tirar um ponto para sua insistência no Pedro Castro, tá? 4. Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.